Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Juventude e na passada terça-feira assinalou-se o Dia do Estudante. Então decidimos para este programa juntar as duas coisas e convidámos um jovem estudante que é também presidente do GBU, Grupo Bíblico Universitário, neste caso de Lisboa, para partilhar connosco um pouco do seu testemunho e da forma como a sua fé em Cristo tem sido relevante. Bem-vindo então, João Pedro da Silva, obrigada por estares aqui connosco. O que é que tu estudas, onde é que estudas e quais são os teus planos para o futuro? Eu estou no último ano da licenciatura de Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica. E para o futuro, academicamente, pretendo transitar para um mestrado, e não sei se cá, se no estrangeiro, e procurar o meu espaço profissional. É isso que pretendo. Na área da comunicação social. Exatamente. Poderemos vir a ser colegas, quem sabe? Quem sabe. Olha, João, quais são os principais desafios para os jovens de hoje e de que forma é que tu tens conseguido superá-los? É assim, também tenho alguma resistência em aceitar a ideia de que atribuímos determinados desafios e determinadas incertezas a faixas etárias específicas, porque não generalizando muito, mas é notório e é óbvio que os jovens hoje em dia têm uma preocupação e se calhar uma relação muito conturbada com o futuro, com aquilo que há de vir. E dessa forma, e nós vemos isso na escola, quando estamos a receber algum tipo de conhecimento, quando estamos a aprender, ouvimos muitas vezes a frase, mas o que é que isto me interessa para o meu futuro? Ou às vezes arruinam-se relacionamentos também porque pensam, eu sei que no futuro isto não ia ser bom para mim. Então há muito essa ideia de que somos sabedores daquilo que virá. E pessoalmente, como crente em Cristo Jesus e seguidor dos seus ensinamentos, encontro então essa certeza na sua palavra e nas Escrituras, obviamente. A Bíblia tem sido um guia para ti. Tu achas que, de alguma forma, a mensagem da Bíblia de Jesus Cristo ainda é relevante para os jovens de hoje? Sem dúvida. E apesar de ser difícil provar isso, ainda para mais sendo a juventude marcada por uma atração pelo visual, então se Jesus Cristo fosse um smartphone com touchscreen, era muito mais fácil falar de um Deus invisível, não é? Mas aí é que a fé entra e é difícil passar isso. Mas tem uma relevância tremenda, porque, então falando no que toca à vida eterna e dessa satisfação total de vida, que só encontramos em Cristo Jesus, é totalmente provada para os jovens, claro. O acreditarem na relevância de Jesus Cristo para os dias de hoje é também um dos lemas do GBU, Grupo Bíblico Universitário, do qual tu fazes parte. Como é que este grupo é um exemplo de algo que te tem ajudado a ti e a tantos estudantes universitários por todo o país a encaixar a sua fé com o académico? Sim, o GBU, aproveito para dizer que não está só em Lisboa, está do país de norte a sul. Espalhados por várias faculdades, Exatamente. Vários grupos. Só nas cidades que têm faculdades, claro. E em Lisboa, que é a realidade que eu estou habituado, temos cerca de mais de 100 jovens que frequentam as nossas atividades e a mensagem de Jesus Cristo, e mesmo nós queremos centrar, queremos ser cristocêntricos na mensagem que passamos, e para a vida académica, e nós queremos fazer principalmente é meter Cristo nas faculdades. E sendo um sítio tão difícil e então um sítio onde somos estimulados para o conhecimento, para também uma certa soberba e orgulho de nós nos relacionarmos, tentamos marcar uma diferença, mas claro, estando sempre como estudantes universitários. Mas como é que conseguem isso? Pôr Cristo nas faculdades? É um desafio, claro, e as abordagens têm de ser diferentes também consoante a faculdade. Uma faculdade de letras, uma faculdade de ciências, a abordagem tem de ser diferente, as pessoas são diferentes. E nós temos, quase em todas as faculdades, temos um núcleo, que é um grupo de estudantes que está lá, e é totalmente independente da direção. Eles estão à vontade para fazer a abordagem e eles são estimulados a criar atividades dinâmicas e eles conhecem melhor que nós a sua própria faculdade, claro. Por exemplo, tu reúnes-te periodicamente, sim, semanalmente, com os teus colegas? E nós estimulamos para que seja num local público também, para que dessa forma possamos tornar visíveis aquilo que estamos a fazer. No meio da cantina, no meio do café, por exemplo, estão lá a conversar e a estudar a Bíblia. Às vezes oramos, ou melhor, quase sempre oramos, estudar a Bíblia e muitas vezes aproveitamos, é muito mais fácil convidar um colega do lado e ir para um sítio onde eles, por exemplo, convidar para ir para uma igreja é totalmente diferente, né, do que, olha, estamos aqui, queres almoçar connosco, aproveitamos e falamos um pouco de Deus. Ou às vezes nem falamos de Deus diretamente, mas acaba por ir para lá. E então as abordagens acabam por ser bastante diferentes, mas temos tido resultados positivos. E mensalmente temos também, isto é o que acontece sempre, todos os meses.
mensalmente temos uma plenária, que é onde juntamos todos os estudantes. Fazemos na Faculdade de Letras e aproveito para dizer que é às segundas, terças-feiras de cada mês, a partir das 7 horas, onde temos um orador convidado que traz um tema pertinente. E este ano estamos centrados no tema identidade e aquilo que nos define como identidade. E então partimos de Cristo, algumas características de Cristo, e também para os estudantes universitários, como é que isso nos define. Para quem quiser saber mais, vocês têm a vossa página da net, não é? O vosso site, gbu.pt, certo? Para terminar, estão agora a celebrar os 45 anos do GBU, não é? O que é que estão a preparar, então? Então, estamos a preparar, ou melhor, eu não estou a preparar nada, eu sou uma visita e um... Não estás lá há 45 anos, certamente, não, claro mas... Mas vamos ter, então, de 24 a 26 de Abril, um programa que vai estar a ser organizado em Água de Medeiros. E é uma boa oportunidade para nós conhecermos o passado do GBU, o presente e também pensar um pouco o futuro. Fica o convite, quem sabe, alguém que queira participar então no fim de semana de 24, 26 de Abril em Água de Medeiros. Obrigada, João, por ter estado aqui à conversa connosco a propósito do Dia Mundial da Juventude e dos Estudantes. Estivemos então a partilhar este testemunho de um jovem do Grupo Bíblico Universitário que acredita que a mensagem de Jesus Cristo continua a ser relevante também para os jovens de hoje. Nela descobrimos a nossa verdadeira identidade e um propósito para as nossas vidas. Entretanto, se gostaria de saber mais informações sobre o GBU ou de qualquer outro grupo de jovens, nomeadamente os grupos de jovens nas igrejas evangélicas, podemos indicar a que está mais próxima de si, contacte-nos. Ficamos também ao dispor para oferecer hoje o livro de vida versão jovens. Basta contactar-nos durante a semana. Mais logo, voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45 e regressamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira, a esta hora. Até lá, se Deus quiser. Luz das nações, luz das nações.